castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos então retomar o estudo que estamos fazendo acerca da Trindade Santíssima. E hoje nós vamos então trabalhar o aspecto que está na pergunta número 11 do Catecismo Maior de Westminster, que diz assim, a pergunta é a seguinte: donde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, iguais ao Pai? Então vou repetir a pergunta. Donde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, iguais ao Pai? E a resposta que nós temos é a seguinte: as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto que só a Deus pertencem. Então, nesta pergunta e resposta, nós aprendemos acerca da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto da Confissão de Fé nos mostra que as três pessoas da Trindade, como nós temos trabalhado, meus irmãos, nos estudos passados, as três pessoas da Trindade são um verdadeiro Deus, um só Deus. A pergunta número 9, nos disse isso. Um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora, como nós vimos, distintas pelas suas propriedades pessoais. Agora, na pergunta número 11, retoma, portanto, a pergunta número 10, como um complemento, De onde nós podemos inferir que o Filho e o Espírito são Deus, iguais ao Pai. Portanto, não há nenhuma distinção do ponto de vista da substância, da essência, da segunda e terceira pessoas da Trindade em relação a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, por isso nós vamos ver nas Escrituras, primeiramente, os textos que são citados pelo Catecismo Maior, nós vamos ver aqui exatamente estas atribuições que as Escrituras fazem a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, usando para eles os mesmos nomes, os mesmos atributos, as mesmas obras e o culto que nós devemos prestar, ok? Então, a ideia aqui é mostrar que nós cultuamos a um único Deus. Então, as três pessoas da divindade, da Trindade, elas estão envolvidas no culto. Nós oferecemos um culto a Deus Pai, mediante Cristo, o Filho, mas com a interpretação ou com a fluência, digamos assim, do Espírito Santo. Então, o Espírito, ele conduz a mensagem de Deus aos nossos corações, bem como também conduz as nossas orações, o nosso louvor, os nossos pensamentos a Deus. O Espírito é como se fosse um tradutor. Ele traduz a linguagem de Deus para nós e vice-versa. Traduz as nossas orações para Deus. Por isso Paulo diz assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele então intercede por nós em nossas fraquezas. Então, nesse sentido, o Espírito, ele traduz as nossas orações, Ele mostra como que nós somos falhos nesta maneira de nos comunicar a Deus e o quanto nós dependemos do próprio Deus para que Ele nos fale e nos conduza na maneira como nós devemos, inclusive, orar, Então, nós vamos ver os textos aqui, meus irmãos, e nesses textos nós vamos destacar, então, os mesmos nomes, os mesmos atributos, as mesmas obras e o mesmo culto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois de nós vermos os textos, nós vamos fechar o nosso estudo pensando na comunhão que nós temos com o Pai por meio do Filho no Espírito. O Espírito de Cristo, o Espírito do Filho,
ele nos faz manter o relacionamento ativo com Deus, o nosso Pai. Então vamos começar aqui com o texto de Jeremias 26, versículo 6. Nós vamos ler os textos que são indicados no próprio catecismo. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Vamos ler juntos? Jeremias 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Então aqui nós temos a indicação de que o Deus Yahvé, que é o Deus Jeová, o Deus Senhor, ele também é o Deus da justiça. Então, a expressão justiça nossa, aqui ela se refere ao Messias, né? Ao reinado do Messias. Por isso, inclusive, está escrita com letra maiúscula. Os irmãos, na tradução da Revista e Atualizada, a ARA, né? Aparece justiça e nossa com iniciais maiúsculas, porque aqui é a tradução de um nome próprio, que é uma referência ao próprio Messias, né? Que é exatamente a segunda pessoa da Trindade. O texto diz então que nos dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome. Qual será o nome? Yahvé, o Messias. Yahvé, justiça nossa. Yahvé, aquele que será o nosso Redentor. Então aqui a referência à redenção, a referência ao Filho, associando o Messias ao Pai, né? Esse renovo justo de que o texto se refere é uma expressão muito utilizada por outros profetas, é uma expressão messiânica. Então é uma revelação messiânica no Antigo Testamento. Para aqueles irmãos que gostam de estudar, né, sobre isso, há dois autores muito conhecidos no meio reformado que tratam dessa perspectiva, né? Um deles é o Dr. Van Groningen, Gerhard Van Groningen, que foi inclusive professor aqui no Brasil, né? Ele esteve no Brasil e iniciou na época, chegou a ministrar, né, alguma disciplina naquele antigo mestrado e doutorado lá do JMC, que depois se tornou a nossa pós-graduação, né, o Andrew Jumper. Então o Dr. Van Groningen, ele tem dois livraços, assim, dois calhamaços, em que ele trata só sobre isso. Inclusive um deles, o título é Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Então ele pega todas as referências, né, as mais, aquelas que são mostradas nos profetas, né, nos escritos, nos salmos, e ele vai detalhando. E um outro mais contemporâneo é o Gregory Bill, que alguns chamam de G.K. Bill, né? Escreve Beale. Então o Bill, ele é também um estudioso da teologia bíblica e ele aponta, né, para esta revelação messiânica no Antigo Testamento, Cristo sendo mostrado no Antigo Testamento. Então, são duas referências muito importantes para aqueles irmãos que, porventura, precisarem, né, estudar um pouco mais a respeito de como Cristo é visto no Antigo Testamento, né? Então, eu tenho dado aqui aos irmãos algumas pistas. Por exemplo, quando o Antigo Testamento trata do anjo do Senhor, essa expressão que vem com letra maiúscula, anjo com letra maiúscula, anjo do Senhor, ali quase sempre é uma referência a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, né? Ao Filho de Deus. Ou então, quando nós temos algumas dessas expressões proféticas, né, trazidas pelos profetas, que são nomes próprios, às vezes até dos próprios filhos. Então, quando aparece um nome próprio, geralmente uma expressão, como é o caso aqui, justiça nossa, quase sempre também é uma referência messiânica. Então, quando a gente fala referência messiânica, nós estamos dizendo o seguinte: é o Antigo Testamento anunciando, não é, profeticamente, o Cristo que viria. Os judeus, alguns deles, né, não conseguiam ver sob essa perspectiva. Então, os profetas falavam, mas eles
ignoravam essa profecia. Quando Cristo veio, se encarnou, eles não associaram, né, a encarnação do Verbo, Cristo, a pessoa humana de Cristo, com este Messias. Então, por isso Jesus, por muitas vezes, repreendeu, né, especialmente alguns dos partidos judaicos, porque eles eram rigorosamente contrários a essa possibilidade de Cristo, não é? De Jesus, o homem, nascido na manjedoura, nascido pobre, daquele homem ser o Messias. Então eles não aceitavam essa ideia de que aquele homem nascido de mulher, numa manjedoura, pobre, filho de carpinteiro, eles não aceitavam que aquela figura humana fosse esse Messias, né? Porque eles achavam que o Messias seria um governador imponente, né? Que viria montado ali em cavalos brancos, né? Rico, e que destruiria as nações, se assentaria no reino físico, né? No reino humano, destruiria o Império Romano e seria o rei, o governador, né? do império. Então, Jesus não veio fazer nada disso, né? Por isso, todo o tempo, Jesus dizia, olha, o meu reino não é deste mundo, ou seja, eu não estou preocupado com essas questões, embora, obviamente, o governo de Cristo, ele também inclua o governo humano, mas Cristo não veio para exercer o governo humano, né? Para se assentar em algum trono humano. O reino é dos céus, né? Jesus deixou isso muito claro, inclusive nas parábolas do reino, que nós estamos lendo lá em Mateus, né? Por várias situações, Jesus insiste em dizer que o reino é o reino de Deus, é o reino dos céus, né? É o reino que não é deste mundo. Então, para pertencer a este reino, você precisa ser atraído, né, pela aliança que é proposta pelo Pai na pessoa do Messias prometido, o Filho de Deus que veio e habitou entre nós. Vamos ver o segundo texto, Isaías 6, versos 3, 5 e 8. Isaías, capítulo 6, a famosa visão, né, de Isaías, versículos 3, 5 e 8. Vamos lá, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora o versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E agora o versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, então aqui nós temos a expressão das três pessoas da Trindade. No primeiro momento, que é o versículo 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aqui é uma referência ao Deus Todo-Poderoso, Pai Santíssimo, que é aquele que verdadeiramente habita os céus e que mantém o governo absoluto sobre céus e terra. Mas no versículo 5, nós temos uma outra expressão, que é a expressão Rei. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E geralmente, quando a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, usa a palavra Rei, ela aponta para Jesus Cristo. Tanto é verdade isso, que na profecia que anuncia a vinda de Jesus, Jesus é chamado de Rei. Olha só, lá no versículo 6 do capítulo 9, né? Vamos abrir lá? Não está aqui na nossa listinha, mas a gente, para fazer essa associação. Então, Isaías 9, de 6 a 7, 6 e 7. Texto conhecido dos irmãos, né? Vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha só que interessante, né? Então aqui, o menino que vai nascer, o menino nos nasceu, é uma profecia. Esse menino, ele recebe nomes, títulos, né? Ele será conselheiro, ele será Deus forte, ele será pai, ele será príncipe. E o versículo 7 diz que este menino será rei. Então, para que se aumente o seu governo, quer dizer, quem governa é um rei. Para que venha paz sem fim sobre o trono, quem se assenta no trono é um rei. E sobre o seu reino, quem tem um reino é rei. Então os irmãos percebem que a linguagem de Isaías é uma linguagem que aponta para Jesus Cristo. Portanto, o versículo 5, quando diz os meus olhos viram o rei, aqui na verdade a visão que Isaías tem é da pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ninguém consegue ver Deus. Lembram-se de Moisés? Deus Pai claramente disse, olha, ninguém pode ver a minha glória, exceto na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Então aí nós nos lembramos de João 1,14, né? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nele vimos a glória do Pai. Então quando Isaías diz aqui, vimos o rei, os meus olhos viram o rei, ele está se referindo a Jesus Cristo. Então esta é uma profecia que aponta para a segunda pessoa da Trindade. E no versículo 8 nós temos o Espírito Santo. Porque quem envia e quem faz cumprir o ministério é o Espírito. Porque o Espírito Santo é que faz o papel que está no os versículos 9 e 10 em diante. Olha os versículos 9 e 10. Diz assim, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Agora o 10, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Ou seja, quem faz esse tipo de coisa aí é o Espírito Santo, porque Jesus Cristo não disse lá que o Espírito, ou outro Consolador, seria aquele que nos convenceria da justiça, do juízo e do pecado? Então o Espírito Santo é quem atua na função de convencer alguém de alguma coisa. Então quem envia alguém para o ministério é o Espírito Santo. Lembram-se lá de Barnabé e Saulo, quando eles foram enviados? Eles oraram, impuseram as mãos e o Espírito Santo os enviou. Então isso é muito interessante, porque a vocação, o chamado para o ministério, ele é um chamado espiritual. Espiritual. E por isso, quem nos envia para o campo missionário, né? Tanto para missões locais, para pastoreios locais, como para missões estrangeiras, etc., é o Espírito Santo. Se não houver este comissionamento da parte do Espírito Santo, não haverá, obviamente, cumprimento do ministério conforme Deus, né? Então aqui Isaías ele passa pelas três pessoas, sendo o único Deus. Deus Pai é aquele que ele reverencia, santo, santo, santo. Deus Filho é aquele a quem ele vê, os meus olhos viram o Rei. E Deus Espírito Santo é aquele que o envia para o ministério. Então, as três pessoas envolvidas no ministério do profeta Isaías. Vamos lá agora no Novo Testamento, João capítulo 12, versículo 41. João 12, 41. João 12, 41. Vamos lá.
Vamos ler o 37 também, o 37 ao 41, né, para fazer sentido, para ficar mais claro, que é exatamente esse texto aí que eu acabei de citar. Vamos lá. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Irmãos, isso é importante. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Milagres, desde a época de Jesus, desde o Antigo Testamento, na verdade, né? Eles ficam mais assim, eles chamam mais atenção na época do ministério de Jesus, porque foi numa quantidade maior, numa visibilidade maior, mas os milagres sempre existiram. E aqui no versículo 37 nós temos uma importante doutrina reformada: milagres não salvam, ok? Cristo não realizava milagres para salvar as pessoas. E eu estou falando isso porque um dos métodos mais comuns nas igrejas que pregam milagres é usar o milagre como uma forma de atrair a pessoa para a salvação. E aqui nós estamos vendo claramente que mesmo Jesus tendo feito tantos milagres, os milagres não foram suficientes para fazer as pessoas crer. Então não é o milagre que faz a pessoa crer. A pessoa que crê em milagre, ela está crendo na coisa errada. Certo? Ela está crendo no milagre, não no Deus do milagre. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas vão à igreja buscando milagres. Elas vão à igreja só para buscar a cura. Quando a coisa está ruim, né? Aí ela vai à igreja: olha, eu vim aqui pedir uma oração. Porque ela pensa o seguinte, que estando ali naquele ambiente, Deus vai necessariamente ter que operar um milagre, né? Mas veja que mesmo Jesus estando na presença deles, né, tendo realizado tantos sinais, o povo não creu. Então, milagre não é um método de pregação, certo? Milagre não é um método de pregação. A nossa igreja, eu já vi muita crítica assim, igreja presbiteriana, não tem, né, milagre assim, o pessoal parece que não crê, né? A gente não vê expulsão de demônio, pastor batendo papo com o diabo, essas coisas. Não tem essas coisas na igreja presbiteriana, né? De onde você vem? Eu estava ali fazendo o quê? Tomando um café e tal, né? Não tem esses bate-papos, né? Você não tem milagre, né? Vai chamar aqui fulano, pendurou a bengala, pendurou, né? Saiu da cadeira de rodas. E por que nós não temos? É porque nós temos uma fé pequena? Pode até ser que a nossa fé seja pequena, né? Jesus repreendeu os discípulos, dizendo que eles tinham pouca fé, né? Alguns brincam que é o chamado crente bully, né? Crente bully é o crente de pouca fé, né? Então é o pouca fé, a garrafa lá, o bule de café. O crente bully é esse de pouca fé. O presbiteriano é visto como um crente de pouca fé, né? Mas não é, porque a nossa ênfase não é nos milagres. Muito embora nós creiamos que Deus pode sim fazer milagres, mas de uma maneira, o milagre é milagre. Não é uma coisa natural, né? Lá em Montes Claros tem uma igreja, o nome da igreja fica em frente, do lado da prefeitura, assim. O nome da igreja eu não sei o nome não, mas eu sei a inscrição abaixo do nome. Tem o nome, aí embaixo tem assim: aqui o milagre é natural. Eu falei: então não é milagre, né? Aqui o milagre é natural. Eu falei: como assim, né? Se é natural, não é milagre aí. Natural é você tomar um chá de boldo e melhorar o fígado. É natural, né? Porque aí você está tomando uma coisa, um remédio. Mas milagre não é natural. Milagre é sobrenatural. Milagre é Deus atuando fora do comum. É a pessoa ser curada de uma maneira extraordinária, né? Que os médicos vão dizer: olha, não sei como esse câncer aí sumiu. Estava aqui na ressonância, agora não está mais. Isso é milagre, né? Então, quer dizer, o milagre como era feito na época de Jesus. Então, esse tipo de milagre hoje, alguns creem que, inclusive, eles nem existam mais, porque não seria nem necessário existir, né? Exatamente porque os milagres eles tinham uma função específica no ministério de Jesus, nessa época. Então, alguns irmãos, eles são até bem radicais nesse sentido, eles dizem: olha, hoje não tem mais esse tipo de milagre, porque não é que Deus não possa fazer, é que Deus não precisa fazer mais. Mas se Ele quiser, obviamente, Ele vai fazer, Ele é Deus, né? O vento sopra onde quer, o poder de Deus não pode ser controlado, né, por nenhum de nós. Então, se Deus quer, Ele vai fazer. Mas precisa ser algo
de fato sobrenatural. Mas eu queria só fazer esse parêntese grande aí para mostrar isso aos irmãos, né? Mesmo Jesus tendo feito todo este milagre, está escrito aqui, não creram nele. E por que não creram? Aí vem agora o trecho lá de Isaías. Vamos continuar lendo aí? 38 a 41. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Meus irmãos, esse é um texto pesado, né? O que Jesus está dizendo aqui, o que está se cumprindo aqui, em relação à incredulidade dos judeus, é de que já estava na profecia do Antigo Testamento, naquele texto lá que nós lemos, na visão de Isaías, capítulo 6, que Deus cegaria os olhos e endureceria o coração das pessoas, dos judeus, para que eles não se convertessem. Então veja que interessante, Deus ele faz os dois movimentos. Ele tanto abre os olhos de alguém para que esse alguém se converta, como também ele fecha os olhos, cega os olhos para que essa pessoa não se converta. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz. Por que o Isaías diz assim? Que a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Não é isso? Capaz de discernir, de dividir juntas e medulas e discernir os propósitos do coração. E aí fala assim: e ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. A palavra nunca deixa de cumprir o propósito do Senhor. Ela vai fazer uma das duas coisas. Ou ela vai abrir os olhos para que a pessoa se converta, ou ela vai cegar os olhos para que a pessoa não se converta. A pregação ela não serve só para salvar, não, ela serve também para condenar. É isso que o texto está ensinando. Por isso, o sucesso da pregação não deve ser medido pela quantidade de pessoas que aceitam o Evangelho. Os irmãos sabem quantas pessoas se converteram por meio da pregação de Isaías? A Bíblia não fala de nenhuma. Talvez tenha havido, né, Ronaldo? Nós não sabemos, mas a Bíblia diz que nós não sabemos. Lá de Jonas nós sabemos. Jonas pregou com aquela má vontade, né, que a gente tem falado aqui, e Deus converteu. Isaías foi servo fiel ao Senhor, talvez sem dúvida, né, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Extremamente instruído, capaz. Isaías ele pregava no palácio. Isaías foi contemporâneo de Amós. Amós era o cara da roça. Era o pregador, era o missionário dos camponeses. Isaías não. Isaías era o missionário dos ricos, vamos dizer assim. Porque ele estava no contexto do palácio, no contexto do reino. Ele falava com gente grande. E a Bíblia não demonstra conversões no período de Isaías. E aí a gente vai para o livro de Isaías, a gente percebe exatamente isso aqui, ó. Porque Isaías, aí quando, versículo 38, Senhor, quem creu em nossa pregação, Senhor? Senhor, eu estou aqui na igreja tem 20 anos. Quantas pessoas novas tem aqui? É mais ou menos isso que Isaías está falando. Ninguém creu, Senhor. Eu estou pregando, ninguém creu. Mas a resposta que Deus deu a Isaías, qual foi? Calma, você não está falhando na pregação. Eu é que estou endurecendo o coração deles para que não creiam mesmo. Eu não quero salvar estes. Estes estão condenados. Claro, meus irmãos, isso não deve ser desculpa para que não haja um crescimento numérico na igreja. Não é? Porque às vezes a pessoa, o pastor tem lá
20 pessoas na igreja e tem 50 anos que ele está na igreja e continua 20 pessoas ali, né? Claro que isso não é justificativa para a falta de investimento em missões, em evangelismo, nada disso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos medir o ministério de alguém só pelo aspecto numérico. Porque às vezes a igreja pode encher de pessoas, mas não são verdadeiramente convertidos. Às vezes são pessoas atraídas por causa dos milagres aqui, ó, que a gente acabou de ver. Mas, por outro lado, talvez uma pregação que aparentemente não produza número de pessoas convertidas, é uma pregação que também serve para agravar a situação daqueles que verdadeiramente estão excluídos da presença do Senhor. Então, é importante a gente, né, pensar sobre isso aí. Outro parênteses, estou fechando. Ok. Bom, mas o ponto aqui é o seguinte, a Trindade. Então, nós temos aqui Jesus Cristo utilizando o texto do Antigo Testamento, não é? No qual Isaías teve a visão do Deus Pai, teve a visão do Rei, que é o próprio Cristo, e foi comissionado pelo Espírito Santo. E aqui, o texto diz exatamente que as pessoas não creram em Jesus, porque o Espírito atuou para cegar-lhes os olhos e os entendimentos. Então a gente percebe que o Novo Testamento ele se relaciona ao Antigo para mostrar que Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos. Eles têm o mesmo tipo de atributo e de obra. Eles cooperam, né, no que a gente chama de economia da Trindade. Eles trabalham em prol, as três pessoas trabalham em prol de um mesmo objetivo, de um mesmo plano, que é o plano da redenção. Então, Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos na salvação e também na condenação dos ímpios. Ok? Vamos ver aí outro texto. Atos 28, versículo 25. Atos 28, 25. Atos 28, 25. Vamos ler. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Quem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse... Aqui de novo, Paulo cita o mesmo texto que nós acabamos de mostrar lá, o povo tem o coração endurecido. O texto que Paulo cita aqui é o mesmo texto de Isaías 6. Os versículos, irmãos podem ler os versículos 26 e 27, vocês vão ver que ele é a mesma coisa, de ouvido ouvireis e não entendereis, quer dizer, para que ouvindo não entendam, né? Não ouçam, para que vendo não vejam. Por quê? Versículo 27, porque o coração dele foi endurecido, Deus fechou os olhos deles. Então, e quem disse isso? Paulo diz lá, o Espírito Santo. Ok? Então é o Espírito que diz isso a Isaías. Então, a pregação, ela, repito isso aí, a pregação, ela envolve as três pessoas. O Deus Pai, que revela a sua palavra, o Deus Cristo, que é o objeto da revelação, e o Deus Espírito, que é exatamente quem faz com que os nossos olhos sejam abertos ou fechados para esta revelação. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Primeira de João, 5, 20. Vamos lá. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, João também, né, discutindo com aquele contexto em que as pessoas
não acreditavam que Jesus, o homem, fosse também Jesus Deus, né? O gnosticismo da época separava essas duas naturezas. Então, para eles, o Deus humano, ou melhor, o Jesus humano, Jesus carne, né, corpo, não era divindade, não era Deus, né? A divindade estava fora do corpo humano de Jesus. E João está defendendo o tempo todo na primeira carta que não é isso que o cristianismo ensina. O cristianismo ensina que Cristo é um só. E ele tem as duas naturezas, Deus e homem. E por isso que ele diz aqui no final, nós estamos no verdadeiro, nós reconhecemos o verdadeiro. O verdadeiro quem é? Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus. E aí o versículo 21 é muito interessante, né? Porque ele encerra, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quem são os ídolos aqui no contexto da primeira carta de João? É todo o entendimento errado a respeito da pessoa de Jesus. Porque a primeira carta de João é uma carta bastante cristocêntrica, né? João o tempo todo ele está defendendo que Jesus é Deus e que nós só podemos ter comunhão com o Pai se nós tivermos comunhão com o Filho. Não tem como você chegar a Deus Pai por outro caminho que não seja Jesus. Esse é o argumento de João. Então ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quer dizer, fica esperto, porque muita gente vai tentar aproximar vocês daquilo que eles estão chamando de Deus, da divindade, fora de Cristo. Então, não é porque alguém diz Senhor, Senhor, que essa pessoa está no caminho certo, não. Muitos podem dizer Senhor, Senhor e adorarem um outro Deus, porque o único Deus que deve ser adorado é aquele que é a pessoa de Jesus. Fora de Jesus, tudo é idolatria. Então, não é uma questão da pessoa, eu acredito em Deus. Sim, mas qual Deus? O Deus em Cristo? Porque se for um Deus outro, aí você vai ter problema. É um ídolo do coração, né? Que está sendo projetado ali. Porque o único Deus visível, possível, histórico, né, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio em carne e revelou a glória do Pai. Fora dele não há possibilidade de nós conhecermos outro Deus. Vamos voltar lá no Antigo Testamento, livro dos Salmos agora. Salmo 45. Salmo 45, versículo 6. Salmo 45, 6. Vamos lá. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Muito bem, aqui, olha só o versículo primeiro. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei. Eu acabei de dizer para os irmãos que a expressão rei no Antigo Testamento é uma referência a Cristo. É aquele que é o governador, que está profetizado lá em Isaías, como nós vimos, né? Esse rei, portanto, é Jesus. E o trono de Jesus, ele é atribuído a Deus. Olha aí o versículo 6. O teu trono, ó Deus. Então esse Deus aqui é Jesus. O versículo 7 deixa isso ainda mais claro, porque diz assim, ó, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, que é o Pai, o teu Deus te ungiu com o óleo de alegria. Então, Deus aqui é o Deus Pai. Esse Deus Pai, que é Deus de Jesus Cristo, ungiu Jesus Cristo para que ele pudesse governar um mundo com justiça e equidade. E essa unção, naturalmente, é uma profecia ao próprio batismo, que é o batismo do Espírito Santo, lá naquela ocasião em que João Batista é usado por Deus, né, para essa cerimônia maravilhosa. Então aqui Deus, o Pai, ele unge Jesus Cristo, para que Cristo seja exatamente o Deus Filho, ali, revelando o Deus Pai, e agindo sob o poder do Espírito Santo para converter, ou também para endurecer os corações. Meus irmãos, há pelo menos aqui mais uns 10 textos que o Catecismo cita, mas eu penso que nós já conseguimos abordar textos aqui suficientes. Então eu quero encerrar o estudo de hoje
citando aqui um trecho do pastor Joel Bick, em sua teologia, quando ele fala a respeito da comunhão evangélica com o Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Então ele diz o seguinte, que o Evangelho, ele revela que a redenção, ela procede do Pai, Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, o Filho, isso no Espírito Santo. E aí, esses dois textos que ele cita aqui, eu gostaria de ler com os irmãos. O primeiro deles é Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 6. Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 4 a 6. Vamos lá. Olha como diz aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, vamos ler? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Estão vendo? Então, Deus Pai enviou Cristo, seu Filho, nascido de mulher, o Deus homem, ok? Nascido sob a lei, porque ele era judeu, para resgatar estes que estavam sob a lei, correto? Aqui Paulo está escrevendo para uma comunidade judaica ou judaizante dos Gálatas. A carta aos Gálatas é uma das cartas mais judaicas de Paulo. Tanto que ele cita aqui muitos exemplos do Antigo Testamento, ele vai usar Sara, Abraão, Agar, este relacionamento entre eles, né, para mostrar a questão das alianças. E então Paulo diz, Cristo veio, nasceu de mulher, nasceu judeu, para quê? Para que aqueles que aceitassem a ele fossem adotados, filhos. E aí, porque nós somos filhos, Deus agora envia ao nosso coração o Espírito de quem? Do Filho, o Espírito de Cristo. Então observe que o Espírito de Deus, o Espírito chamado Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, porque Cristo é Deus, ok? Então, o Espírito que atua no Pai, atua também no Filho, e é Ele que nos convence a respeito desta relação que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. E o outro texto, o segundo texto, é Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Vamos ler juntos também. Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida. Então, a mesma ideia, o mesmo raciocínio de Paulo. Deus, por sua benignidade, com seu grande amor, ele manda Jesus Cristo e faz com que Cristo seja o nosso Salvador, e ele nos comunica esta verdade por meio do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Então, o pastor Joel Bick coloca o seguinte, que esse evangelho, ele é revelado pelo Pai, por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo. Então, ele diz o seguinte, que essa comunhão, a nossa comunhão com Deus, ela primeiro é por meio de Deus, o Filho, por meio de Cristo, mediante. Cristo é o caminho, unicamente por meio do qual nós podemos chegar até Deus, que é João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém
venha ao Pai se não for por mim. Paulo também lá em 1 Timóteo, capítulo 2, não é? Quando diz, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, esse é o primeiro aspecto, né? A comunhão com Deus envolve Cristo. Nós só podemos ter comunhão com o Pai por meio de Cristo. O segundo aspecto é que nós só podemos ter comunhão com Deus em ou no Espírito Santo, ok? A bateria já acabou aqui. Então, em ou no Espírito. Então, pela fé em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo, no Espírito Santo, em Espírito. Terceiro e último, nossa comunhão com Deus é para Deus. Obrigado. Bom, por meio do Filho, no Espírito Santo e para Deus o Pai. Então, essas expressõezinhas aí, né, que são as nossas posições aqui, elas indicam esta passagem, né? Então, nós podemos chegar a Deus Pai por meio de Cristo, no Espírito Santo, por isso que Jesus disse, né, que nós só podemos adorá-lo em espírito e em verdade, quer dizer, não há possibilidade de você adorar a Deus sem a atuação do Espírito. Nossa adoração, ela é espiritual, né? E isso é tão interessante, irmãos, não é objeto do nosso estudo hoje, mas esse é um ponto que nós precisamos trabalhar muito nas nossas igrejas, que é o aspecto da adoração em espírito, né? O que significa adorar em espírito? Então, resumidamente, essa ideia, ela está exatamente conectada com esta relação que nós temos da nossa comunhão com Deus o Pai. Ou seja, adorar Deus o Pai em espírito significa que todas as nossas atitudes culticas, não só no culto público, né, mas naquilo que a gente chama de culto da vida, que é o nosso dia a dia, a maneira como nós adoramos a Deus, tudo isso é espiritual. Então, porque a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, aboliu formas corporais, materiais, físicas de adoração. No Antigo Testamento não, nós tínhamos formatos estabelecidos. Então, havia toda uma cerimônia física, colocar-se de pé, ajoelhar-se, prostrar-se, deitar-se, vestir a roupa tal, falar tais palavras. No Novo Testamento, estas formas, elas são abolidas. Então, não há no Novo Testamento, por exemplo, uma prescrição, uma ordem de Jesus Cristo, para que nós o adoremos de maneira física. Por exemplo, a oração deve ser feita de joelhos. Só essa oração que é aceita. A oração deve ser feita estando sentados ou estando em pé. Não há essa ordem de Jesus. Se nós fazemos isso, nós fazemos por uma, vamos dizer assim, uma cultura que nós temos, por entender que certas posições, elas indicam um maior respeito, uma solenidade. Então, por exemplo, alguns irmãos que preferem orar em pé, por exemplo, eu suponho que seja por uma questão de entender que a oração é um momento de reverência. Então, vocês se colocam de pé diante do Senhor. Então, não há nenhum problema quanto a isso, né? Nós ficarmos de pé para orar. Mas
o que eu não posso fazer é fazer disso uma doutrina, como se a Bíblia ordenasse que as orações fossem feitas estando de pé. Não, nós podemos orar de joelhos, nós podemos orar sentados, nós podemos orar deitados na nossa cama, correto? Nós podemos orar em pé. Então não há uma ordem neotestamentária para que estas formas sejam estabelecidas. Por isso a expressão adorar em espírito, porque a nossa adoração ela é espiritual, ela não é material, ela não é física, correto? Você não adora a Deus fisicamente, você adora espiritualmente. Então, adorações físicas, elas não necessariamente são prescritas por Deus, né? Por exemplo, Paulo fala assim, que os homens levantem mãos santas, por exemplo, né? Então ali, Paulo não está ordenando necessariamente que em toda oração nós levantássemos as mãos, porque senão nós mesmos aqui estaríamos pecando toda vez que oramos, né? Porque nós teríamos que levantar mãos santas. Então o que significa levantar mãos santas ali? Paulo não está se referindo naquele momento a uma atitude física, mas mãos santas de Paulo ali é exatamente um espírito quebrantado na presença de Deus, de maneira que você apresente a sua oferta a Deus sinceramente, reverentemente, sem pecado. Então, que todo homem, diante do Senhor, possa apresentar suas mãos santas, suas mãos puras. Como? Na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo, né? Tem até uma historinha que o pessoal conta, diz que um político estava fazendo campanha numa determinada cidade do interior, e aí ele estava aquelas plataformas, né, aqueles trio elétrico, né, todo sujo e tal, e ele pegava assim na borda, lá no cano, na borda, né? E ele falou assim, não, eu não tenho corrupção, as minhas mãos estão limpas. Aí na hora que ele mostrou, assim, a mão estava toda cheia de graxa, né? Que ele tinha pegado na graxa do cano lá. Minhas mãos estão limpas, né? O cara todo... Quer dizer, aí o povo, aí, ladrão e tal, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, às vezes você chega na igreja e você oferece um louvor a Deus, mas o seu louvor, fisicamente, ele é perfeito. Mas não é em espírito, certo? Porque o espiritual não pode ser visto, né? Ninguém vê o espiritual. Eu posso chegar aqui e cantar uma música assim, que embale corações, né? Mas uma música que Deus abomina. Tanto na letra, quanto na minha sinceridade, na sinceridade do adorador. Porque a nossa adoração ela é espiritual. Então, nós vamos falar disso depois, mas eu só estou tocando nesse ponto porque nós estamos falando aqui dessa comunhão com o Espírito, né? Então, é muito importante isso. E, então, por meio de Cristo, no Espírito e para Deus. Porque todas as coisas que fazemos devem ser feitas para a glória de Deus, né? Nós vemos isso em vários textos da Bíblia, inclusive nos que nós lemos aqui agora à noite. Então, meus irmãos, relembrando aqui, né? De onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, iguais ao Pai? A resposta, então, é: as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus, igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, os mesmos atributos, as mesmas obras e culto que só a Deus pertencem. Então, a minha sugestão é que os irmãos possam depois, né, durante a semana, pegar esses outros textos que são citados aqui, como eu disse, deve ter mais de uns 10 aqui que nós não fizemos a leitura, e os irmãos examinarem esses textos, né, que são citados aqui no Catecismo Maior, pensando exatamente nesta relação que existe, da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E como as três pessoas são um Deus e operam para uma mesma finalidade, que é cumprir o plano de redenção, né? Tanto de salvar um povo, quanto também, como nós vimos, endurecer os corações daqueles que serão rejeitados, né? Que serão punidos por não aceitarem o Evangelho do nosso Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos, e se tiver perguntas, comentários...